Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 19. João 19, a tortura e a crucificação. Neste capítulo de João 19 veremos que Jesus será flagelado, moído e crucificado. Ele ensinará que tudo aquilo que está vivendo é com permissão daquele que o enviou, seu Pai. Ele morrerá, seu lado será perfurado com uma lança. Ele será sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Contexto histórico. Depois de o aprisionarem e interrogarem, os fariseus o entregaram a Pilatos para fosse julgado e condenado. Ele, por sua vez, aceitará a crucificação de Jesus, soltando Barrabás, conforme manda a tradição da Páscoa e lavando suas mãos. Na cruz, Jesus diz a João para cuidar de sua mãe. O corpo dele foi sepultado fora da cidade, num túmulo. Versículos 1 ao 21. Então, pois, Pilatos tomou a Jesus, e o açoitou. E os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça, e eles colocaram-lhe um manto de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Então, Pilatos saiu outra vez, e disse-lhes: Eis que vou-lo trago para vocês, para que saibais que não acho nele nenhuma culpa. Saiu então Jesus, vestido com um manto de púrpura e a coroa de espinhos. E disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós, e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado. E entrou outra vez na sala de julgamento, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar, e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado, por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Ouvindo, então, Pilatos esse dito, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado pavimento, mas, em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta, e ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: Fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Nós não temos rei, senão César. Então, entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus, e o levaram. E, carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado Lugar de uma Caveira, que é chamado em hebraico Gólgota. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título, e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, e grego, e latim. Então, diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Versículo 1. Jesus é açoitado. Depois da fase judaica do julgamento e do interrogatório por Pilatos, começa a aplicação da sentença contra Jesus. Sobre Pilatos, ver nota em João 18 verso 29. O açoitamento deixou Jesus tão fraco, que ele não conseguiu ir muito longe levando a viga de sua cruz. Versículo 2. Uma coroa de espinhos.
A coroa de espinhos era uma imitação de coroa para zombar da messianidade de Jesus. Os espinhos teriam sido introduzidos em sua cabeça, causando-lhe sangramento e distorção no rosto. O manto de púrpura, Marcos 15 verso 17, imitava um manto real. A púrpura era a cor imperial. Versículo 3. Salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Arremedava a ave César, salva César, oferecido ao imperador de Roma. Os soldados romanos tinham o hábito de se divertir com reis falsos durante as festividades da Saturnália. Versículos 4 e 5. Eis o homem. Eis o homem, latim, axiomo, transmite o sentido de, olhem o pobre coitado. Trajando suas falsas vestes reais, Jesus tinha uma aparência de partir o coração. No contexto do Evangelho de João, a declaração pode também realçar a humanidade de Jesus e invocar passagens messiânicas como Zacarias 6 verso 12. Versículo 6. Crucifica-o. Pilatos usou de sarcasmo, estando bem ciente de que os judeus não tinham autoridade para impor a pena de morte. Versículo 7. Morte por blasfêmia. O comentário dos judeus pode se referir a Levíticos 24 verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Ver nota em João 5 verso 18. Versículo 8. Pilatos se atemoriza com o pedido. Pilatos ficou mais atemorizado. Naquela manhã, um sonho de sua esposa o deixara perturbado. Versículo 9. De onde és tu? A procedência de Jesus era uma questão frequente na discussão com os seus oponentes. João 7 versos 27 e 28. Para João, havia claras implicações espirituais na pergunta de Pilatos: de onde és tu? O silêncio de Jesus perante ele faz lembrar Isaías 53 verso 7. Versículos 10 e 11. Você não tem poder sobre mim. De maneira tipicamente judaica, Jesus usou a expressão de cima para se referir a Deus. Versículo 12. Pilatos quer soltar Jesus. Ainda não convencido de que Jesus era culpado, Pilatos só o sentenciou à morte depois de intensa pressão dos judeus. Versos 13 ao 16. César, originalmente o sobrenome de Caio Júlio César, 44 a.C., tornou-se o título de imperadores romanos subsequentes. Compare com verso 15, Mateus 22 verso 17. Amigo de César era uma posição semiformal que indicava uma pessoa como favorecida pelo imperador. Pilatos temia perder essa posição. Versículo 13. Pilatos deixará os judeus decidirem. O assento de julgamento servia de plataforma para o veredicto formal da autoridade judicial. Atos 25 verso 6. O tipo de pavimento, litóstrotos, aqui mencionado foi escavado no nível inferior da Fortaleza Antônia, um dentre dois possíveis locais da residência do governador. Versículo 14. Eis o vosso rei. A preparação da Páscoa pode se referir à véspera do Shabat da semana da Páscoa. Se assim for, todos os 4 evangelhos concordam em que a última ceia de Jesus foi uma refeição pascal, realizada na noite de quinta-feira, o que, pela contagem judaica, era o início da sexta-feira. Versículo 15. Não temos rei, temos César. Ao professarem reconhecer somente César como seu rei, os líderes judeus traíram sua herança nacional e negaram sua própria esperança messiânica baseada nas promessas das Escrituras. Versículo 16. Jesus é entregue para a crucificação. Após o pronunciamento da sentença, a pessoa era açoitada e, em seguida, executada. João 19 verso 16 parte B ao verso 42. A unidade final da narrativa joanina da paixão descreve a crucificação e o sepultamento de Jesus. Versículo 17. Jesus leva a sua cruz. Jesus começa levando a sua própria cruz, mas logo depois cai. Então,
encontram Simão de Cirene, que foi obrigado a carregá-lo até o local da execução. Saiu significa para fora da cidade, onde o costume judaico determinava que as execuções deviam ocorrer, Levíticos 24 versos 14 e 23. Caveira traduz o hebraico Gólgota, enquanto o equivalente latino usado na Vulgata é Calvário, ver nota em João 1 verso 38. Versículo 18. Os ladrões. Sobre a crucificação, ver nota em João 18 verso 32. A crucificação de Jesus entre dois criminosos, fazendo lembrar Salmo 22 verso 16, os cães me cercaram, a assembleia dos perversos me fechou. A passagem também reflete Isaías 53 verso 12, foi contado com os transgressores. Versículo 19. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O escrito sobre a cruz de Jesus especificava o crime pelo qual ele foi executado, provavelmente para desencorajar outros de cometerem atos semelhantes. Versículos 20 e 21. Os escribas cobram Pilatos. Sobre o lugar, era próximo da cidade, ver a nota do versículo 17. O hebraico ou aramaico era a língua mais compreendida pela população judaica da Palestina, o latim representava o idioma oficial da força de ocupação romana, e o grego designava a língua internacional do império, compreendida por grande parte dos judeus da diáspora, bem como pelos gentios. A inscrição trilingue garantia que qualquer pessoa pudesse ler os crimes dos quais Jesus fora acusado. Versículos 22 ao 42. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura, que diz: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E, junto à cruz de Jesus, estavam em pé sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação, para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e que fossem tirados dali. Foram então os soldados, e quebraram as pernas do primeiro, e do outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas, um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Pois estas coisas foram feitas, para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras.
Eles tomaram então o corpo de Jesus, e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim, um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Versículo 22. O que escrevi, escrevi. Pilatos não quis mais ceder à pressão dos judeus. Para João, a inscrição involuntariamente confirmava a realeza verdadeira de Jesus. Versículo 23. Os soldados querem repartir as vestes de Jesus. A túnica sem costura pode lembrar o manto de José, Gênesis 37 verso 3. Como em diversos eventos posteriores na crucificação, as ações dos soldados como dividir as roupas de Jesus e lançar sorte cumpriram as Escrituras. Sobre outras citações de cumprimento, ver nota em João 12 versos 38 ao 40. Versículo 24. Os soldados lançam sortes. O Salmo 22, um cântico de lamento atribuído a Davi, é o texto mais frequentemente citado no Novo Testamento. Esta é a primeira de várias referências a Jesus como justo sofredor, em conformidade com a experiência do salmista. Os soldados não quiseram rasgar a túnica de Jesus porque o manto era tecido numa peça única, versos 23 e 24. É provável que João tenha moldado intencionalmente o relato da crucificação a fim de salientar os paralelos e os cumprimentos entre as experiências de Davi e de Jesus. Por exemplo, Salmo 22 versos 15 ao 18 menciona a sede do sofredor, verso 15, suas mãos e pés perfurados, verso 16, e a preservação de todos os seus ossos, verso 17. Versículo 25. As mulheres o acompanham. Sobre a mãe de Jesus, ver João 2 versos 1 ao 5. A irmã dela pode ser Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, mencionada em Mateus e Marcos. Sobre Maria, mulher de Clopas, compare com Lucas 24 verso 18. Sobre Maria Madalena, compare Lucas 8 versos 2 e 3. Versículos 26 e 27. João é encarregado. Em conformidade com o mandamento bíblico para honrar pai e mãe, Êxodo 20 verso 12, Jesus tomou providências em favor de sua mãe, a qual, bem provavelmente, devia ser viúva já na casa dos 50 anos, com pouca ou nenhuma renda pessoal. Sobre a palavra mulher. Versículos 28 e 29. Tenho sede. A referência à Escritura se cumprindo continua o tema do versículo 24. Muito provavelmente temos aqui uma alusão a Salmo 69 verso 21. Em minha sede me deram vinagre para beber. Os soldados e os trabalhadores usavam vinagre para matar a sede. Essa bebida é diferente do vinho misturado com mirra que Jesus recusou no caminho para a cruz. O hisopo era uma planta classificada em 1 Reis 4 verso 33 como um arbusto modesto. Ele foi usado para espalhar sangue no batente das portas na primeira Páscoa, Êxodo 12 verso 22. Versículo 30. Está consumado. Rendeu pode refletir a expressão derramou sua vida até a morte, que foi profetizado a respeito do servo sofredor. Versículo 31. Os judeus querem que os corpos sejam retirados. Sobre a preparação, ver nota no versículo 14. Aquele Shabat era especial por ser o último dos Shabats, Mateus 28 verso 1. Para os judeus, os corpos de criminosos pendurados em madeiro não deviam contaminar a terra, sendo deixados ali durante a noite, Deuteronômio 21 versos 22 e 23. Versículos 32 e 33. Eles não quebram as pernas de Jesus. As pernas das vítimas de crucificação eram quebradas para apressar a morte. Isso impedia que elas as usassem para esticar o corpo e assim pudessem abrir a caixa torácica para respirar melhor. Uma vez que as vítimas teriam agora de puxar o corpo para cima com apoio dos braços,
Quando lhes faltasse força e não pudessem mais realizar o movimento, elas morriam por asfixia. Ver nota no versículo 36. Versículo 34. Jesus é perfurado. O fluxo de sangue e água demonstrou que Jesus estava morto. 1 João 5 versos 6 a 8. A passagem pode também aludir a Êxodo 17 verso 6. Tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Compare com Números 20 verso 11. A lança tinha cerca de 1 metro de comprimento e era formada por uma ponta de ferro presa a uma vara de madeira. Versículo 35. O testemunho verdadeiro. Sobre o testemunho de João a respeito de Jesus, ver notas em João 21 verso 24. Versículo 36. A profecia. Depois dos versículos 24 e 28 e 29, esta é a terceira prova bíblica que revela que a morte de Jesus cumpriu a Escritura. Salmo 34 verso 20. Jesus escapou de ter as pernas quebradas visto ter morrido tão rapidamente, e a lança não danificou nenhum de seus ossos. Versículo 37. O que diz a Escritura? Os soldados romanos mais uma vez cumpriram uma profecia sem o saber. Olharão para mim, a quem traspassaram-os. Zacarias 12 verso 10, também citado em Apocalipse 1 verso 7. Versículo 38. José de Arimateia. José de Arimateia, um membro rico do conselho governante judaico, Mateus 27 verso 57, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Assim, Jesus foi morto entre criminosos e foi sepultado em um sepulcro de um homem rico. Isso cumpriu outra passagem da Escritura, e ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte. Versículos 39 e 40. Nicodemos comparece. A quantidade de especiarias trazidas por José e Nicodemos, uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras, era considerável, segundo Crônicas 16 verso 14. A mirra era uma resina aromática usada pelos egípcios no embalsamamento, o aloés era um pó de sândalo aromático. Entre os judeus, essa mistura servia para mascarar o mau cheiro proveniente da decomposição. Versículo 41. O túmulo no jardim. Sobre no lugar onde ele fora crucificado, ver notas nos versículos 17 e 20. O jardim era aparentemente bem cuidado. Observe-se a menção de um jardineiro em João 20 verso 15. Jardim e cemitério são registrados no Antigo Testamento, Manassés em 2 Reis 21 verso 18. Versículo 42. Jesus é colocado no sepulcro. Sobre o dia da preparação dos judeus, ver nota no versículo 14. O Shabat se aproximava rapidamente, quando todo o trabalho cessava, inclusive o de carregar especiarias ou o transporte de corpos. Assim, podemos considerar um caso de providência divina o fato de o sepulcro ficar perto. Conclusão. Concluindo, este capítulo mostra o martírio de nosso Salvador em sua obra redentora. Quão terríveis foram os castigos, os açoites, os socos e tapas, cada cusparada, cada humilhação sofrida por Jesus em amor a nós. Amor. O amor era o único caminho, como uma ovelha sendo levada ao matadouro. Jesus não reclamou, não murmurou, não desobedeceu ao seu Pai, que o abandona por estar inundado com o pecado do mundo todo. A cruz não era para ele, mas para cada um de nós, porém ele não desiste, não corre, não abandona o plano da salvação, porque ele vê o futuro, eu e você, estudando tudo o que ele fez, a fim de proclamar sua vida de amor por nós. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.